Lucas 17, do 11 em diante. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós? E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz. E caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondendo, Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Mas esse texto aqui, o estudo de hoje está relacionado só com gratidão. A gratidão é um assunto bíblico e desde o Antigo Testamento vem sempre relacionado muito à gratidão. Augusto Branco falou algo muito interessante. Ele diz que a gratidão é a maior medida do caráter de uma pessoa. Então, a gratidão, ela faz parte do caráter das pessoas, ser grato. E nesse mundo que nós estamos vivendo, né? No mundo cheio de ingratidão, corrupto, no avanço da cultura, da tecnologia, a gente vê que as pessoas estão cada vez menos gratas. As pessoas estão muito egoístas. E quanto mais egoísta uma pessoa se torna, vai se tornando, menos grata ela é. Mas a falta de gratidão é algo que vem da humanidade, faz parte da humanidade, a falta de gratidão. Mas nós, o cristão, ele precisa ser grato. Precisa ter gratidão. Porque se nós não aprendermos a ser gratos, irmãos, nós não vamos ser gratos às pessoas e também não vamos ser gratos a Deus. A passagem aqui mostra que tinham 10 leprosos. E vamos entrar então no contexto dos leprosos da época. Lepra é uma doença terrível. Hoje existe tratamento. Mesmo assim, ela é uma doença terrível e se o tratamento não for precoce, a pessoa precisa sair do convívio familiar e ir para um lugar, porque ela, além de ser uma doença terrível, ela é contagiosa. Então, o leproso daquela época, ele era considerado imundo e ele estava à margem da sociedade. Ele tinha que sair do convívio do seu lar, da sociedade. Eles ficavam separados, fora da cidade. E eles tinham que, alguns com sininho, ou então, quem não tinha sininho, quando alguém se aproximava deles, eles tinham que gritar: imundo, imundo, ou bater o sininho, que quando as pessoas ouviam o sininho, sabiam que aquela pessoa era imunda. Não podia chegar perto. Então, olha que contexto que essas 10 pessoas viviam. À margem da sociedade. A sociedade não queria eles por perto. Claro, se nós formos ver no nosso contexto, eles se faziam isso para preservar o restante da sociedade. Porque era uma doença transmissível, não tinha cura. Além de tudo, a lepra em si é uma doença terrível, que causa feridas. Então, traz muita dor, muito sofrimento para a pessoa que tem essa doença. Ela é uma doença terrível, vem com dores, que vem com tantas coisas. Então, olha que situação que essas 10 pessoas viviam. Leprosos, tudo que a doença causava neles, e ainda à margem da sociedade, excluídos pela família, por todos. E eles próprios tinham que falar que eles eram imundos. Eles próprios tinham que avisar que eles eram imundos. E aí, de repente,
Jesus está passando por aí. A fama de Jesus, os milagres de Jesus eram conhecidos, todo mundo já sabia sobre Jesus. E eles vêm clamando: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Eles clamaram. E quem não clamaria numa situação assim, não é? Saber que a cura podia estar ao alcance ali, e eles aproveitaram a chance da cura. Eles foram até Jesus, eles estavam desesperados por uma cura. E Jesus teve misericórdia deles. Jesus teve misericórdia, porque é a característica de Jesus ser misericordioso. Ele é a própria misericórdia. E aí ele fala para eles assim: olha, vão e se mostrem ao sacerdote. Diz que no meio do caminho eles foram curados. Por que Jesus mandou eles se mostrar para o sacerdote? Mateus 5,17, Jesus diz que ele não veio para abolir a lei e os profetas, mas para cumprir. E a lei dizia que uma pessoa que estava numa situação tão ruim quanto esse, considerado impuro, ele precisava ir até o sacerdote, e o sacerdote ia fazer um exame na pessoa, e o sacerdote ia dizer se essa pessoa podia voltar ao convívio com a sociedade ou não. Essa era a lei. Para voltar ao convívio na sociedade, precisava do aval do sacerdote. O sacerdote podia dizer: ele está limpo, pode voltar a estar no meio da sociedade. Então Jesus manda eles irem até o sacerdote, que era o que ia incluir eles novamente na sociedade. Porque, irmãos, era muito sério esse negócio de ser impuro. Lembra da mulher do fluxo de sangue? Vocês lembram a passagem da mulher? Ela tocou em Jesus, mas que era gravíssimo perante a sociedade o que ela fez, porque ela também era considerada impura. Então, o sacerdote ele tinha uma palavra essencial na sociedade, dizer: não, ela pode conviver novamente em sociedade ou não, ele não pode. Como Jesus veio cumprir a lei, ele manda eles irem para o sacerdote, porque o sacerdote tinha o poder de fazer com que eles voltassem a viver em sociedade. E para quem estava na situação deles como imundo, precisava muito da palavra de alguém que tinha respeito para voltar a ser aceito na sociedade. E então, só que o que eu quero falar hoje é sobre gratidão. 10 foram curados. 10 receberam a misericórdia de Deus. E o que nos diz o texto? Que somente um voltou para agradecer. Somente um deles voltou para agradecer a Jesus. E veja o texto, diz que ele voltou glorificando a Deus em alta voz. Este um que voltou, ele voltou pelo motivo certo. Ele voltou por gratidão. Ele reconhecia que foi Deus que o curou através de Jesus. Talvez ele não tivesse nem a consciência de quem era Jesus, o Filho de Deus. Mas ele sabia que para aquele milagre ter acontecido na vida dele, tinha que ter vindo de Deus. Mas diz o texto aqui que ele era samaritano. Outro enrosco, porque judeus não se davam com os samaritanos. Judeus e samaritanos tinham uma rixa que vem lá do Antigo Testamento. São tudo parente, mas não se dava. Então, ele não era nem judeu, mas ele voltou agradecendo a Deus pelo milagre, enquanto os outros, que eram judeus, pelo que o texto nos diz, não voltaram. Então, eu quero dizer nessa noite a importância da gratidão. E eu quero dizer que a pessoa que realmente tem um encontro com Deus, que realmente reconhece que Jesus é o Filho de Deus, que realmente tem esse encontro verdadeiro, genuíno com Deus, ela é uma pessoa grata. Agora, a pessoa que ela quer só o benefício de Deus,
ela não quer ter uma mudança de vida, ela não quer servir a Deus. Ela quer o benefício que Deus pode dar a ela. Seja cura, seja libertação, seja um problema resolvido. Tantas outras coisas, né, que se busca a Deus. A pessoa que quer o benefício de Deus e não a face de Deus, só quer a mão de Deus, ela não é grata. Pois que ela recebeu aquilo que ela estava buscando, se manda. Eu já tenho o que eu queria. Eu não preciso mais de Jesus. 10 leprosos, um só voltou. 9 acharam que o que eu queria já aconteceu. Eu queria cura, estou curado. O sacerdote vai me pôr de novo na sociedade. E belezinha. Por quê? Porque não há gratidão. E a gratidão é algo que está cada dia mais em extinção, parece. E até no meio de cristão. Não há gratidão. As pessoas estão, parece que, como esses 9 leprosos. Eu já tenho o que eu queria. Esses 9 leprosos, eles foram ingratos com Jesus, que é a encarnação de Deus. Eles foram ingratos com Deus, com Deus, que tinha dado a eles um milagre extraordinário, a cura de algo que não tinha cura. Então Deus fez algo extraordinário na vida deles, mas eles só queriam a cura. Eles não queriam o Deus da cura. Quantas pessoas hoje estão assim também? Querem Deus só para resolver os problemas, mas não querem Deus de verdade. Não são gratos pelo que Deus fez. As mesmas pessoas que às vezes recebem um milagre de Deus, depois esquecem de Deus, dali 1 mês, 2 meses, estão reclamando de novo. Que alguma coisa saiu errado, já estão reclamando de Deus. Quando falta gratidão no nosso coração, nós não somos gratos por aquilo que Deus faz por nós. Nós estamos sempre querendo mais e mais e mais. E nunca somos gratos por aquilo que Deus já deu, já fez. E se nós parássemos para pensar nessa noite, quanta coisa Deus já fez na nossa vida. Quantos milagres, quantos problemas que a gente achou que não tinha solução e Deus veio e deu a solução para nós. Mas nós estamos nos moldando ao mundo e nós estamos deixando de ser grato a Deus. E sabe como a gente percebe que a gente está deixando de ser grato a Deus? Quando a nossa oração tem mais pedido do que agradecimento. Quando a gente vai orar e a gente não sabe o que orar. Ou a gente dobra o joelho e tem aquela lista de desejo e nenhuma de agradecimento. A oração do Pai Nosso, que é a oração modelo, ela nos ensina algo que nós deveríamos pôr em prática toda vez que nós oramos. A oração do Pai Nosso, ela começa engrandecendo Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Quer dizer, primeira coisa numa oração é lembrar que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que nós devemos ser gratos e engrandecer o nome dEle. Mas a maioria das vezes a nossa oração começa, Senhor, estou precisando disso. E vem a lista, né? Do que nós estamos precisando. Em nome de Jesus, amém. Falta gratidão quando nós não lembramos dos irmãos que estão precisando de oração. Muitas vezes nós nem nos ligamos nos pedidos de oração que são feitos. E eu quero dizer, é normal a gente não lembrar do nome de todo mundo. Mas, quando nós falamos, Senhor, aquele pedido de oração feito lá, Deus sabe de quem se trata. O problema é que nós nem isso a gente faz, né? Então, nós não somos gratos quando nós não oramos pelos nossos irmãos. Mas quantas vezes nós pedimos oração? E a oração deles surtiu efeito na nossa vida. Mas nós não somos gratos pelos irmãos que oram por nós. Porque nós não retribuímos a oração. Então, a gratidão é algo essencial na vida cristã. Aqui no Mateus 5:17, não penseis que vim revogar a lei. Então mostra em que época que eles estavam. Então eles estavam na época da lei.
Eles estavam vivendo na época da lei. Isso faz toda a diferença para a nossa compreensão do texto. Mas é importante a gente observar o que a gratidão ela revela. O que a gratidão mostra? Nós que somos nascidos de novo, convertidos, nós precisamos ter gratidão, mas não só ter. Quem tem, demonstra gratidão, como esse aqui, né? O único leproso que voltou, ele demonstrou gratidão da maneira correta, mas era samaritano, nem era do povo de Israel. Então isso mostra que muitas vezes dentro do povo de Israel, dentro do povo de Deus, não há gratidão. É possível isso. É por isso que nós temos que falar dessas coisas. Porque dentro do povo de Deus pode haver pessoas que não sejam gratas. E a gratidão, ela tem todo um processo de ensinamento que nós precisamos entender e praticar. O samaritano foi aquele que teve a gratidão e voltou a agradecer da maneira correta, louvando a Deus e tal. Mas a gratidão, ela mostra, o que ela mostra no homem? Mostra valores nobres. Quem tem valores nobres tem gratidão, é grato. E qual a importância dos valores nobres? Eu estou falando de valores nobres. Muitas vezes a pessoa mal sabe ler, mas tem valores nobres. Então eu estou falando de valores. E o que os valores nobres nos revelam? Que essa pessoa é apta para assumir posições elevadas, postos elevados, porque não vai subir ao coração e não vai haver no coração dessa pessoa a arrogância, porque ela tem valores nobres. Mas isso a gratidão revela. Não precisa ninguém falar nada. A gratidão revela isso. O que mais que a gratidão revela? O que ela mostra? Ela mostra um caráter ilibado. Esse caráter foi polido por esses valores nobres. Esse caráter está sendo lapidado por esses valores. Quando a pessoa demonstra gratidão, ela mostra isso. Meu caráter, ele é lapidado, hein? Não precisa ele falar, não precisa a pessoa falar. A atitude dele mostra. Então nós precisamos saber que ter gratidão, ainda que você pense que as pessoas não avaliaram ou não te viram, com certeza você levou uma mensagem. Você mostrou uma mensagem. Outra coisa que a gratidão ela revela humildade. Mostra um coração quebrantado. Porque a gratidão ela só pode vir de um coração quebrantado. E só tem um coração quebrantado quem é humilde. Quem não é humilde não tem um coração quebrantado. Ele é arrogante. Então, a pessoa que tem gratidão, ela não é arrogante, ela é humilde. E fica demonstrado com a atitude da gratidão. Então, nós não podemos pensar que é uma coisa boba você voltar a agradecer, por menor que seja o ato que alguém fez a você. A gratidão revela muitas coisas. Então, um muito obrigado, Deus abençoe. Fiquei feliz. Custa. Mas só vai ter esse start quem tem no coração. Quem não tem nem percebe. Ou vai fazer vez por outra quando a coisa é muito assim, nossa, muito obrigado. Mas não é só um muito obrigado. É uma atitude de gratidão. E a atitude de gratidão, sabe quando que ela vai se revelar? Ela vai se revelar quando você for magoado por essa pessoa que você deve gratidão. Quando você tem o coração quebrantado, quando você tem a gratidão no coração, ainda que essa pessoa venha te ferir um dia, você vai levar em consideração o que ela te fez lá atrás. É isso que vai atestar se você é ou não grato. Só que nós que temos Jesus no coração, nós precisamos ter a gratidão dentro do nosso coração, latente em nós, que seja algo que seja notório diante das pessoas. Porque se nós não demonstrar gratidão, e ela vai se evidenciar quando nós formos feridos ou pisou no nosso calinho, é aí que vai se evidenciar. Então nós podemos repensar se a nossa vida cristã é verdadeira ou é falsa. Porque às vezes a gente está vivendo o cristianismo
um cristianismo, como diz no popular, né, de Araque. Não tem nada a ver, é só uma religiosidade, não tem nada a ver com o cristianismo. É só uma religiosidade. A gratidão, ela revela isso. Tem muita gente, né, devido à pandemia, tudo isso que está acontecendo, e é uma situação difícil e tudo mais, mas tem muita gente reclamando, muitos cristãos, estou falando das pessoas de fora, estou falando dos cristãos do nosso meio. Muita gente reclamando, muita gente dizendo, mas por que Deus permitiu isso? Tem muita gente com medo de morrer, tem muito cristão com medo de morrer, medo da morte. E se eu tenho medo da morte é porque eu não tenho certeza da minha salvação. Por isso que a morte me assusta. Porque o cristão verdadeiro, ele age como Paulo. O que Paulo falou? Para mim o morrer é lucro. Paulo não tinha medo da morte, ele não sentia o menor medo de morrer. Ao contrário, ele não via a hora de morrer para estar no céu. Agora nós parece que, nossa, que medo da morte. Eu olhei o irmão Orivaldo e eu louvo a Deus pela vida do irmão Orivaldo, né? Quando ele estava infartando lá no pronto-socorro, que o pastor Isaías chegou lá, falou, pastor, se chegou a minha hora, estou preparado. E isso nos alegrou. Ninguém queria que o irmão Orivaldo fosse. Mas nos alegrou. A certeza da salvação. Eu estou salvo. Então, se tiver que ir, as pessoas hoje estão com tanto medo desse vírus. Irmãos, nós temos que nos cuidar e higienizar e tudo mais. Mas, como diz o pastor Isaías, ninguém morre de véspera. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados. Agora, se eu vou morrer de acidente, se eu vou morrer de infarto, se eu vou morrer de velhice, se eu vou morrer do vírus, eu não sei. Eu sei que todos os meus dias estão contados e eu não vou viver um dia mais, nem um dia menos daquilo que Deus já contou para mim. E não há nada que eu faça que eu consiga mudar isso. A Bíblia nos diz que ninguém pode acrescentar um côvado à sua altura. Mesmo com tanta ciência e tecnologia, a morte é uma realidade. Ser curado por Deus também não é garantia de vida eterna. O irmão Orivaldo teve um milagre na vida dele, está aqui, graças a Deus. Deus tem anos de vida ainda para ele, mas não significa que ele se tornou imortal. Ele pode não morrer do coração, mas de outra doença. Ele não se tornou imortal. Ele vai morrer. Não, talvez nem seja do problema cardíaco dele, mas de outra coisa. Essa é a realidade. Ninguém que seja curado por Deus se torna imortal, vai morrer. A diferença é quando eu morrer, para onde eu vou? Para o céu ou para o inferno? Só existem esses dois. Essa é a diferença. Certeza da salvação. Quando eu sou grato a Deus, eu sou grato, sabe por quê? Porque eu já estou salvo. Jesus já me deu a salvação. Eu tenho motivos para ser grato a Deus. Ele perdoou os meus pecados. Por mais que Ele não me cure, por mais que Ele não resolva os meus problemas, por mais que Ele não solucione aquilo que eu quero, por mais que eu não tenha uma casa, um carro que eu queria, Ele me deu a salvação, que é algo que eu não posso comprar, que é algo que eu não posso fazer. Nem toda a ciência do mundo vai conseguir me fazer imortal. Então, a nossa preocupação, nós temos motivos para agradecer. Esse que voltou agradecendo, esse leproso que voltou agradecendo, ele voltou glorificando a Deus, porque ele sabia que ele tinha recebido o melhor de Deus. Então, ele estava grato a Deus pelo que Deus tinha feito na vida dele. Enquanto os outros, já recebi o que eu queria. Agora, quantas pessoas, irmãos, que a gente conhece assim, que a gente se dedica, dá estudo, né, Mike? 1 ano, 2 anos, tá ali, ora por elas, senta a conversar, e de repente, a pessoa some, ainda sai falando não, porque não há gratidão. Elas apenas queriam que se resolvesse o problema. Elas não queriam Deus, elas queriam a solução do problema. Quando nós conhecemos a história de Naamã, né?
também era leproso, só que ele não era de Israel. Então ele era tinha um alto posto no país dele. Então ele, né, escondia a sua lepra, digamos assim, né? E não era expulso da sociedade no país dele, mas tinha uma doença terrível. E aí a escrava vai lá, fala do profeta, né? E ele vai para Israel. E ele era cheio de pompa, porque ele era um dos maiores do exército lá. O rei dele manda uma carta para o rei de Israel, dizendo, olha, trata bem esse aí, porque o rei de Israel ficou apavorado quando viu a carta, falou, meu Deus do céu, agora eu vou ter o poder de curar alguém, né? Porque ele foi no rei, era para ele ir no profeta, né? Foi na pessoa errada. E quando ele chega no profeta Eliseu, ele queria toda a pompa que ele era acostumado. O profeta Eliseu nem foi ver ele. Mandou o recado. Vai lá, fala para ele e no Rio Jordão mergulhar 7 vezes lá. O profeta não se deu o trabalho de receber ele. E aí a arrogância dele, né? Quem que esse profeta pensa que é? Não me recebeu. E outra, onde eu moro, os rios são muito mais limpos que esse Jordão aí. Esse Jordão é um rio poluído. Vão querer que eu mergulhe lá. E ele ia voltar embora sem a cura, né? E aí os soldados dele, né? Não, você já veio até aqui, custa nada. Convenceram ele a ir lá e ele foi purificado, foi curado. Mas o que eu quero trazer aqui para nós também é que, geralmente, obediência e gratidão caminham juntas. Quem tem dificuldade de obedecer, tem dificuldade em agradecer. Pessoas que são insubmissas, que têm dificuldades em obedecer, também têm dificuldades em agradecer. Então, pessoas que não se submetem a Deus, que não obedecem aquilo que Deus quer delas, não são pessoas gratas. Isso vale para Deus e para pessoas, no geral. A pessoa que não obedece, dificilmente ela é uma pessoa grata. Por quê? Porque ela sempre acha que os outros estão devendo para ela. Ela sempre acha que o outro é devedor. Tem muita gente que acha que Deus é devedor. Mas eu estou pedindo há tantos anos. Mas eu estou pedindo há tanto tempo e Deus ainda não fez. Então, ela não sente gratidão pela salvação. Ela não sente gratidão por estar vivo, por cada dia Deus tem o cuidado. Não sente gratidão pelo seu emprego, ao contrário, vive falando mal do seu trabalho, de onde vem o seu sustento. Não é grato pela família, não é grato pelos amigos, não é grato por nada. Ela sempre acha que o outro está devendo alguma coisa e que Deus também está devendo alguma coisa. Então, irmãos, quando nós não nos submetemos a Deus, nós também não somos gratos, nós não forjamos a gratidão dentro de nós. E aí mas será? Tinha 10 leprosos, voltou um só para agradecer. Quantos outros foram ingratos? E a gratidão, ela começa dentro da nossa casa. A gratidão, ela começa com Deus, no nosso relacionamento com Deus, e dentro da nossa casa. Gratidão ao nosso cônjuge, gratidão aos nossos filhos. Tem gente que não sabe agradecer. O pastor Isaías faz uma coisa que eu sirvo o prato para ele há 33 anos já, quase. Por quê? Porque a mãezinha dele criou ele assim. Minha amada sogra, que já está com Deus. Mas ele é o nenê da casa, sabe? O nenezinho da mãe, meu esposo. Minha sogra teve 7 filhos, irmãos. Meus cunhados fazem tudo, até pão eles sabem fazer. Mas o nenê da mãe não sabe fritar ovo. Eu faço prato para ele. Mas sempre que eu levo ele, obrigado. Parece uma coisa tão boba, né? Mas ele está agradecendo. E os nossos filhos veem isso. E quantas vezes, irmãos, que a gente não é grato? O nosso cônjuge faz algo para nós, né? E chega lá, come, vira as costas e valeu. Ou comidinha boa.
Às vezes não precisa ser obrigado, mas tá uma delícia. Pronto, né? Quem fez já, opa! Opa! A gente não é grato. Os nossos filhos às vezes fazem as coisas para nós. Vai lá, pega para mim aquilo. E a gente briga se eles não fizerem. Mas quando eles fazem, a gente... obrigado, filho. Valeu. Obrigado. Nós estamos com o Arthur lá em casa e nós, né, quando ele fica lá, nós somos avós, estragamos ele um pouco, né, principalmente eu. Mas nós temos que ensiná-lo. Então, ele aprendeu, né, esse bendito celular, aprendeu a baixar joguinho no celular da avó, né. O vô não deixa, mas a avó, né. Aí ele quer jogar. E às vezes eu tô com o celular na mão. Vó, celular. Vó, por favor. Ele nunca pega o celular da minha mão sem pedir por favor. Por quê? Porque nós ensinamos para ele que tem que pedir. Às vezes está num canal e ele quer desenho. Ele não pega o controle sem pedir. Por favor, vô, põe no desenho. Obrigado, vô. Obrigado, vó. Nós estamos ensinando ele, mas também, nós também, quando ele faz as coisas, obrigado, Arthur. Valeu, Arthur. Então, nós estamos ensinando, mas nós estamos demonstrando gratidão quando ele faz. E é assim que a gente aprende. Então, às vezes, nós não somos gratos dentro da nossa casa. Muitas vezes, nós não somos gratos na igreja. Falta gratidão nossa com os irmãos, com a igreja, onde nós temos o nosso alimento. Nós ficamos quase 3 meses sem culto. Como foi difícil ficar sem culto, sem a comunhão, sem ver os irmãos. É diferente de falar no telefone, né? É diferente do WhatsApp. A gente quer ver, a gente quer estar junto. E o pastor Isaías faz aconselhamento por celular e tudo mais. Mas eu não sou assim, irmãos. Me perdoe. Eu não fico conversando no telefone. Não, do Isaías não fez falta nenhuma, porque ele não ficou em casa um dia. Me botava em casa em apuro, irmãos. Bem, presta atenção, vê se a pessoa quer te receber. Às vezes a pessoa tá com medo, né? Ele não fez a quarentena nem um dia. Tanto, irmãos, que ele recebeu mensagem do governo no celular dele, que não estava em casa. No monitoramento descobriram que ele não estava em casa. Porque ele não ficou um dia em casa, irmãos. Um dia ele não ficou. Então, mas eu sou diferente dele. Minha personalidade é diferente do Isaías. Se alguém mandar mensagem, eu respondo aquilo e acabou. A não ser que tenha outra conversa e tal. A Vivi só me manda memes. E eu só respondo para ela com um emoji. KKK. E tá tudo bem. Nós duas nos entendemos muito bem assim. Eu com a Ivete, né? Manda alguma coisa lá. Eu sou assim. O Isaías não, irmãos. Isaías, se mandar uma figurinha de bom dia para ele, ele vai responder. Figurinha de bom dia lá. Ele guardava tudo com o celular dele, não estava mais dando. Falei, apaga um pouco de coisa, porque senão não tem jeito. Mas às vezes a gente não é grato. Não é grato pela igreja. Não é grato pelos irmãos. Quando a gente precisa, a gente vem aqui, irmãos, orem por mim, pastor, tal. Mas depois, nem aí. Quando o outro irmão precisa, a gente finge que não vê. Nessa quarentena, como Isaías faz parte do grupo de pastores aqui da Pós, eu me alegrei muito com a nossa igreja. Porque às vezes, a gente que está na liderança, parece que as coisas não fluem. Parece que a gente ensina e as pessoas não aprendem. É difícil às vezes. Mas aí a gente vê que não, que deu fruto. Que aquilo que a gente ensinou frutificou. E a gente viu isso nessa quarentena aqui com a nossa igreja. Enquanto tinha muitos pastores arrancando o cabelo, porque precisava de cesta básica e não tinha alimento para montar a cesta básica, nós, agora já foi embora, mas vocês viram domingo a fartura que estava aqui. Foi mais de 1,5 toneladas de alimento nesses 3 meses. Nós nunca arrecadamos tanto alimento que nem nesse período que a igreja esteve fechada. A gente supriu todas as necessidades da igreja e de quem pediu fora da igreja também. Nós atendemos todos. Graças a Deus por isso. Teve gente que eu não via há 1 ano, mais ou menos,
e veio lá em casa levar 2 cestas básicas. Irmãos, ele trouxe de manhã, à tarde, as 2 cestas básicas já saíram. E se a pessoa tivesse pedido antes, nós não tinha mais. Mas Deus mandou a pessoa lá. Fazia 1 ano que eu não vi. Eu nem vi a pessoa naquele dia, aliás. Mas ela veio e deixou 2 cestas básicas lá em casa. Então, assim, foi inesperado. Nós, da diretoria, estávamos preocupados com pagar as contas da igreja. Nós temos o aluguel da igreja para pagar e as outras contas. E nós não queríamos deixar atrasar. Por quê? Assumimos um compromisso com o dono do prédio. Nós temos que pagar o aluguel, nós temos que pagar a luz, nós temos que pagar a água, nós temos despesa. E eu vou falar para vocês que as contas da igreja nunca estiveram tão em ordem que nem esses 3 meses. E isso demonstra a gratidão pela igreja, dos irmãos. Porque os irmãos não se acomodaram. A igreja está fechada mesmo. Os irmãos não se acomodaram. Os alimentos demonstram o amor ao próximo. Eu falo sempre para Isaías, todas as outras coisas podem esperar, mas comida não tem como esperar. Roupa a gente dá um jeito, calçado a gente dá um jeito, até uma conta a gente dá um jeito, né? Deixa para depois. Mas comida, quando falta comida, não dá para deixar para depois. A gente tem que providenciar, porque a pessoa está com fome. E aí a gente vê isso, o amor na arrecadação. Nenhuma família deixou de ser assistida aqui da igreja. Todos receberam cesta básica. Todos, sem exceção. Quem pediu da igreja foi atendido, porque a Bíblia nos ensina, irmãos. Primeiro, os domésticos da fé. Primeiro nós ajudamos o nosso irmão e depois nós ajudamos as outras pessoas. Porque não adianta eu ajudar o de fora e deixar o nosso irmão passando necessidade. Então, primeiro, os irmãos, depois, as outras pessoas. Então, a igreja demonstrou o amor ao próximo, a gratidão ao irmão, a preocupação com o irmão. A igreja demonstrou gratidão nos dízimos e ofertas que não faltaram para as necessidades da igreja. E isso também demonstra gratidão. Não é porque tem culto que eu dou ou não dou. Compromisso com Deus, primeiramente, porque os dízimos e ofertas são para Deus. Nós administramos, mas são para Ele. A gente viu isso na igreja. Que talvez, se não fosse essa pandemia e esse fechamento, nós não teríamos visto isso. É isso, irmãos, gratidão é não ver só o lado negativo das coisas. Quando a gente olha só para o lado negativo das coisas, a gente vê, esse vírus fez a igreja fechar, esse vírus, né? Isso e aquilo, aquele outro. Se nós olharmos para o outro lado, esse vírus nos ensinou a amar, nos ensinou a ter responsabilidade com a igreja. Esse vírus nos ensinou a importância do irmão. Faz falta estar junto, faz falta ter em comunhão. Esse vírus nos ensinou quão bom é estar no culto, quão bom é dar o nosso culto a Deus. Como faz falta, irmãos, eu estou numa briga com o pastor José, vocês não fazem ideia. A minha voz, péssima, mas eu amo louvor. Não nasci para cantar, mas gosto do louvor. Nosso culto foi reduzido, né, a 1 hora. E o pastor José vai e tesoura bem no louvor. Tá uma guerra lá em casa. 3 hinos, 2 hinos, 3 hinos, porque eu amo louvor. Então, como fez falta estar junto louvando a Deus, gratidão pelos irmãos que ministram o louvor. Quantas vezes nós nem lembramos de orar pelo louvor? Nós colocamos defeito no louvor. Nós ainda não compramos a mesa, irmãos. Nós temos que comprar a mesa. A mesa de som ainda não foi comprada. Nós precisamos comprar a mesa. Então, muitas vezes nós reclamamos do chiado do louvor. Nós reclamamos, mas gente, a mesa tá ruim. Tá faltando microfone. Vocês viram, né? Que tá faltando microfone. Nós não temos mais microfone sem fio na igreja. Está faltando, quebrou todos. Só temos assim, ó, quem sofre. Pastor Isaías, vocês não imaginam o sofrimento dele ficar sentado ali sem o microfone. Irmãos, está na hora de nós termos gratidão. Quando nós somos gratos, nós queremos então melhorar as coisas de Deus. Nós glorificamos a Deus por aquilo que a gente já recebeu dele. E nós, todos nós aqui, recebemos a salvação, que é o melhor de Deus. Nós cantamos o hino aqui que o melhor de Deus já veio, né? E ele habitou entre nós. Então
nós temos motivos para ser gratos. E a gratidão, ela precisa fazer parte da nossa vida cristã. Uma pessoa ingrata, como é ruim conviver com pessoas ingratas, né? Você faz e a pessoa nunca reconhece aquilo que você fez. Mas muitas vezes nós estamos sendo ingratos, e ingratos com Deus. Não somos felizes pelo que Deus já fez na nossa vida. Não temos gratidão pela nossa salvação. Só reclamamos daquilo que Deus ainda não fez por nós. Quando, na verdade, nós devíamos nos alegrar por aquilo que Deus já fez. E o restante, Deus vai fazer, porque Ele conhece as nossas necessidades. Tem um salmo que eu não lembro o número agora, mas diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. O que é isso? Se torne agradável a Deus, seja uma pessoa com que Deus se agrada e Ele vai realizar os desejos do teu coração. Talvez os teus desejos não tenham sido realizados porque você não é uma pessoa que tem agradado a Deus. Seja agradável a Deus e Ele satisfará os desejos, não é nem as necessidades, porque as necessidades, Deus diz que Ele não deixa um justo mendigar o pão. Então, as nossas necessidades, Deus cuida. Ele quer satisfazer os desejos do nosso coração. Mas nós temos que nos tornar agradáveis a Ele. Quando Ele se agrada de nós, Ele satisfaz os desejos do nosso coração. Então, gratidão é algo que tem faltado na nossa vida e nós precisamos colocar em prática. Seja grato a Deus. Seja grato à sua família, seja grato aos irmãos, seja grato à igreja. Seja grato às pessoas que te ajudaram de alguma forma. Retribua. Quando puder retribuir, retribua. Porque isso demonstra que nosso coração está de acordo com o que alegra a Deus. 10 foram curados por Jesus, só um foi grato e voltou agradecendo. Será que nós não estamos sendo com Deus como esses 9 outros leprosos? Será que nós não estamos esquecendo de ser agradecidos a Deus? Tem um hino que nós cantamos também que diz: por tudo que tem feito, por tudo que vais fazer, eu te agradeço. Muitas vezes nós cantamos, mas é da boca para fora, não é do nosso coração. E Deus conhece o nosso coração. E se a gente talvez não aprendeu a gratidão, porque a gratidão se aprende. Eu falei, nós estamos ensinando o Arthur a ser grato. Então a gratidão, ela precisa ser aprendida. Talvez a gente não aprendeu na nossa vida a gratidão, nós precisamos então aprender a gratidão agora. E como que eu aprendo a gratidão? É agradecendo a Deus nas minhas orações. Comece a mudar um pouco a sua maneira de chegar diante de Deus. Comece agradecendo e depois pedindo. Você vai ver que muita coisa vai mudar na sua visão, na maneira de você ver até mesmo os seus problemas. Porque quando o nosso coração é grato, nós nos enchemos de coisas boas. E as ruins, quando vêm, elas têm o seu lugar, mas elas não tomam o espaço do nosso coração. Nós continuamos, a gratidão nos leva à fé. O que Jesus falou para esse que voltou agradecendo, glorificando a Deus? Ele vai, a tua fé te salvou. Jesus deu a cura e a salvação, porque ele teve gratidão no seu coração. Então, vamos colocar em prática. Então, que nós possamos ser gratos, ser como este que voltou. Então, não esqueça, a gratidão deve fazer parte da nossa vida cristã. Que sejamos gratos a Deus, realmente, por tudo que Ele já fez por nós. Amém?